Bom dia a todo mundo, bom dia gente, live número 89, PNL e persuasão. O que acontece? Ontem nós fizemos uma live sobre gatilhos mentais. Tá aqui ainda, se você não viu, quer saber do que a gente falou lá, ainda tá no feed. Tá no feed? Tá no feed. E ao final, sumiu a voz. A minha voz não sumiu a minha voz, sumiu o áudio. Eu falava que ninguém ouvia nada. Bom dia, Mora! Ninguém ouvia nada, eu sei lá, enfim. E aí ficou faltando a explicação final, né? Então a gente vai fazer o que hoje? Vou terminar a explicação e emendar num assunto novo, tá? Que tem tudo a ver. Tem tudo a ver. Eu fiz essa... Cadê o livro? Ninguém sai. Eu fiz a live ontem. Faltou um livro. Ninguém sai. Cadê meu livro? Ninguém sai. Polícia. Tá aqui. O mais legal que... Viu? Quando eu ameaço aparecem as coisas. O legal é que eu moro sozinho e as coisas somem aqui. Todo mundo está chegando, seja bem-vindo, bom dia para todos. Então nós falamos ontem das armas da persuasão, nós falamos ontem sobre os gatilhos mentais, e ao final da live deu problema de áudio, por isso que eu já montei assim, não vou mexer em nada, porque quando eu vou mexer, eu tiro meus óculos, eu tiro o som, eu fico grandão na tela, né? Em Portugal fala no ecrã. Então hoje eu não vou mexer em nada, já está desse jeito aí. O que eu vou fazer aqui? A gente vai retomar aqui, terminar a explicação de ontem e começar a de hoje, tá? Então o que a gente falou ontem? Foi a aula sobre PNL e gatilhos mentais. O que são gatilhos mentais? São estudos do PhD Robert Cialdini. Esse bonitão aqui, cadê ele? Cadê? Esse bonitão aqui, ó. Robert B. Cialdini. Então, o que é um PhD? Vou só ler um breve currículo dele aqui, ó. Psicólogo social, doutorado, professor de psicologia e marketing, blá 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 blá. O que é um PhD? O sujeito fez, como é que é médio, como é que fala hoje? Ensino médio, ensino fundamental e médio, né? Tem uma passagem aqui no meio do meu livro, tem uma passagem da Goa. Onde eu fui nesse dia que eu guardei a passagem? Eita, ficou grudado no livro. Eu fui para algum lugar importante que eu guardei a passagem. Depois eu vou ver aqui o que acontece aqui acerca desta passagem. Passage to India, um filme bacana, né? Passagem para a Índia. Então ele fez o antigo primeiro grau, o antigo segundo grau, que eu esqueci o nome, fundamental, médio, essas coisas, né? Isso. Aí ele fez uma graduação, ele fez uma pós, ele fez um mestrado, ele fez um doutorado, ele fez um pós-doc, ele é um PhD. Tô deixando isso claro, eu tô apelando aqui pro gatilho da autoridade. Porque toda live, essa é o número de 89, toda live, alguém comenta assim, eu não concordo, mas comigo é diferente, mas eu acho que está errado. A gente tem o direito de achar o que a gente quer, né? A gente pode achar o que a gente quer, o que eu queria achar mesmo é dinheiro, não? Aqui a gente está compartilhando conhecimento científico. Sabe como é que você contesta uma informação científica? Replicando o estudo e apontando outros resultados. Ciência não se combate com eu não concordo. Há pessoas que são contra a lei da gravidade, nem por isso elas voam. Bom? Então, a gente falou dos gatilhos mentais que foram popularmente divulgados no livro As Armas da Persuasão. Como influenciar e não se deixar influenciar, Robert B. Cialdini, 2009, ele lançou esse livro, 2012 foi publicado no Brasil. Quando eu adquiri esta unidade aqui, mais de 2 milhões de livros vendidos à época, já passou disso há muito. E ele elencou, tem até na contracapa aqui do livro, ó, tem na contracapa os 6 gatilhos mentais que a gente conversou aqui ontem. Tá bom? Reciprocidade. Aqui na contracapa está assim, ó, reciprocidade. Nos sentimos compelidos a retribuir, nem sempre de forma vantajosa para nós, o que outra pessoa nos proporcionou. A gente explicou isso. Esse gatilho, o que é um gatilho, né? É um elemento que vai disparar alguma coisa. O que é um gatilho mental? Um elemento, uma artimanha, uma estratégia, uma palavra, que vai disparar uma atividade mental. Inconsciente, tá? Porque quando a gente dá aula de gatilho mental, algumas pessoas falam assim, comigo isso não ia funcionar não. Eu sei o que ele está fazendo. Eu sou muito esperto, rapaz. Eu ninguém engana não. Eu taraná. E a gente, cientista social, só ri. Tá bom. Parabéns pela sua esperteza. Garoto esperto, 15 anos de praia. Gatilho mental é disparado em nível inconsciente, tá?
Então a reciprocidade ela é disparada quando alguém te dá algo que você não pediu. Exemplo clássico, amostra grátis. Você vai no supermercado, comprar alguma coisa, você ganha uma amostra grátis. Foi espetado o gatilho de retribuição na sua cabeça. Você vai sentir necessidade de retribuir aquilo. É uma necessidade humana. Ficou torto, né? Eu fui dar uma ajeitadinha aqui, agora eu vi que ficou torto. Meu Deus, por que eu vou mexer nesse negócio? Melhorou? Será? Vamos ver. Isso é uma necessidade humana atávica. Sabe o que é atávico? Nasce com você, você nem pensa sobre isso. Se você vir vídeos de crianças comendo, tem vários vídeos assim. Duas crianças sentadas, aí elas recebem dois pacotinhos, 2 embrulhos. Uma abre e tem nada. A outra abre e tem 2 coisas. Instintivamente, naturalmente, ela pega uma e dá para outra. É natural do ser humano compartilhar, retribuir. Se ela ganha, esse que ganhou aquela uma coisa, normalmente ele faz um carinho, dá um beijo. Então, o gatilho mental da afeição, ele chama aqui, na contracapa do livro, fora de ordem aqui. Preferimos acatar pedidos de pessoas que conhecemos e de que gostamos. Isso aqui está implícita a regra do rapport, né? Quem faz curso de PNL aprende rapport. Quem faz curso de PNL comigo aprende rapport profundo. 9 maneiras diferentes de estabelecer rapport. Afeição, a gente gosta de lidar com pessoas que a gente gosta. Isso é meio óbvio, né? Mas o óbvio precisa ser dito. Você vai numa loja, ser bem atendido, dispara o gatilho da afeição, é muito provável que você volte lá. Mulheres que estão assistindo aqui, quanto tempo você não troca de cabeleireiro, de manicure? Já abriu um salão mais novo, mais moderno, mas você continua com a mesma. Por quê? Porque o gatilho da afeição está disparado ali de uma maneira muito aprofundada. Aprovação social, ele fala aqui aqui, ó. Buscamos nos outros indícios do comportamento mais apropriado a seguir. A aprovação social é nós temos a tendência de fazer o que as pessoas estão fazendo. Então, por exemplo, alguém, às vezes quando alguém comenta comigo assim, você viu que o MC Batatinha separou da Florence, não sei o quê? Eu falo não sei quem é um dos dois. Como você não sabe? É o MC mais famoso do Brasil e ela é a maior qualquer coisa do TikTok. Eu falo, eu não sei o que você está falando. Eu não faço parte desse mundo. E aí quando eu vou ver, por exemplo, a maioria dos funkeiros eu conheço quando eles morrem. O sujeito morre, dá uma comoção, aparece notícia em todo lugar, principalmente quando a morte é trágica. E aí eu vou ver quem é, eu não sabia quem era. Ele viveu, fez muito, muito sucesso e eu não sabia quem ele era. Por quê? Porque eu não faço parte desse grupo social dele. E aí eu vou ver, ele tem 5, 10, 20 milhões de seguidores. Cada música que ele lança estoura e tal. O que acontece? As pessoas querem pertencer, elas querem fazer parte de grupos. Então se tem um grupo muito grande de determinada área, a tendência é que as pessoas vão para lá também. A tendência é que as pessoas, deixa eu fazer com as duas mãos aqui, ó, gostem do que a maioria gosta. Que a pessoa faça o que a maioria faz. Para quê? Para ser aprovado. Embora conscientemente as pessoas digam que não, eu gosto de ser diferente. Eu gosto de fazer o que eu quero. Racionalmente ela está falando isso. Inconscientemente ela quer fazer o que a maioria faz. Por isso que as pessoas vão pro restaurante da moda, elas ouvem a música da moda, elas seguem o artista da moda. A Juliette, se não me engano, né, ganhou um BBB aí, não sei se foi o último, o penúltimo, sei lá qual. Ela ganhou um dos BBBs da vida aí. Eu particularmente não sabia quem era, nunca havia visto aquela criatura. Depois que ela ganhou o BBB, quando ela entrou lá, ela já aumentou os seguidores. Quando ela ganhou, aumentou muito mais. Por quê? Porque as pessoas querem seguir o que as outras seguem. As pessoas querem fazer o que as outras fazem, tá? É uma necessidade humana, tá bom? Depois a gente viu aqui, ó, o gatilho da autoridade. Temos um arraigado senso de obediência à autoridade. O que é autoridade? É desde a autoridade constituída, sujeito a um juiz de direito, sujeito a um general do exército, é um brigadeiro, é um almirante, brigadeiro do exército, da aeronáutica, né? E almirante é da marinha. Sujeito a um reitor de uma universidade, sujeito a um CEO de uma empresa, CFO, sei lá. Ele tem uma autoridade atribuída a ele. Olha, ele chegou lá, ele fez por merecer, digamos assim, né? Existe autoridade natural. Numa manada, quem é que comanda a manada? Quem comanda o cardume? Quem comanda a matilha? Quem comanda
a vara. Sabe o que é vara? Quem sabe o que é vara? Põe aí. Põe no grupo aí. No grupo. Põe no chat quem sabe o que é vara nesse sentido que eu estou falando. Matilha, cardume, manada e vara. Quem sabe o que é? Coloca aí. Escreve aí. Quem comanda? Quem tem autoridade. E no mundo animal não existe autoridade por antiguidade, por título. A autoridade é exercida de uma outra maneira no mundo animal. Tá? E no caso dos gatilhos aqui, quem é que tem autoridade? Quem demonstra ter. Você entra numa sala, tem alguém lá todo paramentado. O cara deve ser alguém importante. Ou a pessoa impõe autoridade de algumas maneiras. Existem maneiras, né? A gente vai ver algumas hoje no PNL Persuasão. Ninguém vai falar o que é vara. Ninguém sabe. Ou não quer falar. Vara nesse sentido, tá? Tô falando de vara. Nem da vara no sentido do âmbito jurídico, nem da vara de pequeno trecho de galho de árvore. Não. Tô falando vara no sentido de coletivo de animais. Vimos a escassez. Tudo se torna mais valioso quando fica menos disponível. Não dá para colocar o que é vara. Insta bloqueou. Então, você não colocou o que é, no sentido que eu estou perguntando. Matilha, cardume, vara. Conjunto de porcos aí, tá vendo? Não bloqueia não. Provavelmente, Roselinda, você escreveu coisas impróprias para o horário. Tem criança assistindo. Grato, Dani. Então, escassez. O que é raro é caro. Quanto menos, mais valoroso, tá? Compromisso e coerência. Depois que fazemos uma escolha, enfrentamos pressões para nos comportarmos de maneira condizente com o compromisso assumido. Quando a gente assume um compromisso, nós temos uma necessidade de manter aquilo, necessidade intrínseca de manter aquilo. Não escrevi, não. Mas pensou. Se você não escreveu, você pensou. Eu te conheço, mulher. Vale nada. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Você não vale nada, mas eu gosto de você. Eu não lembro se é um forró, se é um pagode. Você não vale nada, mas eu gosto de você. E unidade. Ah, tá. Esses foram 6, tá bom? Fiz até em azul. O que ele fez nesse livro As Armas da Persuasão? Depois, como um cientista, não para de pesquisar e estudar. O que ele fez? Ele aprofundou e lançou As Armas da Persuasão 2.0, edição revista e ampliada. Bem ampliada, né? Eu mostrei isso ontem, ó. 300 e tantas páginas do livro inicial. Esqueci. 600 e tantas páginas do livro ampliado. Aqui ele reviu, aprofundou cada uma delas e colocou aqui o gatilho a mais da unidade. Então preste atenção. Preste atenção. O cara criou, ele é um PhD, ele é um estudioso, ele é um professor de psicologia social. Ele é um gênio. E ele criou, ele descobriu, ele codificou 7 gatilhos mentais. 7. Se você pôr no Google, você vai achar quem, abre aspas, ensine, fecha aspas, 10, 12, 25, 48, 193 gatilhos mentais. Falei sobre isso ontem, para você tomar cuidado com as fontes, tá bom? Um monte de gente quer reinventar a roda. Não, eu sei mais do que o criador. O Richard Bandler, que criou a PNL, está vivo, está ativo, ele continua trabalhando e tem gente que supõe saber mais de PNL que ele. Não, o método do Rich está, como é que eles falam? Está ultrapassado já. Agora é a PNL da quântica, 4ª geração, PNL científica, PNL anfa. E, claro, cada um consome o que quiser, tá? O plantio é livre, a colheita é obrigatória. Se você bebe em fonte de água poluída, você vai ficar doente, tá bom? Então, ele lançou esses livros e ele tem um 3º livro. Opa, ixi, eu dei uma... Ah, meu Deus, tirei tudo do lugar, né? Robert B. Cialdini, PhD, persuasão. Pré quer dizer o quê? Antes. Persuasão, a influência começa antes mesmo da palavra. E ele é um cientista social, cara, já falei, né? Ele faz, nesse livro aqui, uma explicação de como as coisas acontecem antes das coisas acontecerem. A persuasão vem antes de você abrir a boca, antes de você se manifestar, tá bom? Então, a gente terminou ontem aqui, acabou sei lá, eu não tinha áudio, sumiu o áudio, eu não consegui explicar aqui o último gatilho da unidade. O que ele chama de unidade?
Cada gatilho aqui escreve umas 15, 20 páginas, que é pra caralho. E no finalzinho ele faz uma... Aqui é muita página, acho que é mais de 20 cada um. Né? Gente, unidade escreveu muito. Caramba. Gosto é assim, muito conteúdo. Ele faz um resuminho. E eu salvei não, destaquei uma frase do resumo que ele fez aqui, ó. As pessoas dizem sim para alguém que consideram uma delas. Deixa eu explicar isso aqui já melhorzinho. Por exemplo, essa é a live 89, né? Quem acompanha aí há muito tempo sabe que eu não faço nada aleatório. Para que eu botei a camisa da Seleção Nacional de Futebol do Brasil? Esse é o nome dessa camiseta, tá? As pessoas falam camisa do Brasil. Essa é a camisa da Seleção Nacional de Futebol do Brasil. Camisa do Brasil. Se eu tivesse com a camisa da seleção de vôlei, eu também estaria com a camisa do Brasil. Se eu tivesse com a camisa da seleção de basquete, de rugby, de hóquei na areia, de qualquer coisa. Então esse nome completo disso aqui é isso. Para que eu coloquei essa camisa? Para dar um exemplo de unidade. Para que eu botei um boné do Instituto Rogério Castilho? Eu não sei para quê. Mentira. Então qual é a ideia de unidade? Os estudos do Cialdini mostram o seguinte: nós gostamos de pessoas parecidas conosco, nós queremos ser aceitas por elas e nós temos uma tendência natural de roubar a favor de quem a gente gosta. Como que é roubar a favor de quem a gente gosta? O que você está falando? Eu não, ele. Eu separei dois trechinhos aqui, ó, na página 374 e na página 382. Relacionamentos de nós não são aqueles que permitem que as pessoas digam: ah, aquela pessoa é como nós. Quando a gente fala em gatilho da unidade, olha o que ele fala aqui. Relacionamentos de nós não são aqueles que as pessoas digam: ah, aquela pessoa é como nós. São aqueles que permitem que as pessoas digam: aquela pessoa é uma de nós. Não é como, é uma das, é uma de nós. As pessoas tendem a dizer sim a alguém que consideram uma delas. É sobre identidades compartilhadas. Então o que acontece? Essa camiseta aqui, da Seleção Nacional de Futebol do Brasil, ela faz parte da Seleção Nacional de Futebol do Brasil. Ela é usada o quê? Pelo time, pela seleção, não é um time, né? É uma seleção, é selecionar, que disputa os torneios, em especial a Copa do Mundo. E quando a seleção brasileira de futebol disputa a Copa do Mundo, a maioria de nós, não todos, né? Nada é para todo mundo. A maioria de nós se apega a uma identidade de brasileiro, de ação de Brasil, de time, e torce. E aí ele explica aqui, deixa eu ver se foi nesse trechinho aqui, eu sei se eu não anotei, o 382. É isso aqui. Sensacional essa explicação, gente. É uma explicação de Isaac Asimov. Quando todas as coisas são iguais, você torce para o seu próprio sexo, sua própria cultura, sua própria localidade. E o que você quer provar é que você é melhor que a outra pessoa. Para quem quer que você torça, ele representa você. E quando ele vence, você vence. Então o que acontece? A Seleção Nacional de Futebol do Brasil, durante muitos anos, foi uma das melhores, foi a melhor do mundo. Não é mais há muito tempo, mas ela foi a melhor do mundo durante muito tempo. E aí nós, no sentido de unidade, nós torcemos para que a seleção ganhe. Para quê? Para que nós nos sintamos vencedores. É por isso que quando o seu time, a sua seleção perde, você fica muito puto. Você que eu falo é o geral. E xinga e vai buscar culpado, né? A culpa foi daquele desgraçado que fez eu perder. A culpa é aquele miserável que ganha 1 milhão por mês e não sabe chutar uma bola. A culpa é daquele técnico que é burro. A pessoa tem ódio porque a Seleção Nacional de Futebol perdeu. E no gatilho da unidade, quem está assistindo se sente parte daquela seleção. Tanto é que, estou dando exemplo da seleção, vamos pegar outro. Vamos pegar a Fórmula 1. O Brasil durante muitos anos, há muito tempo perdeu isso. Ele teve grandes expoentes na Fórmula 1. Começou nos anos 1970 com José Carlos Patti, mas em especial com Emerson Fittipaldi. 72, 74 ele foi bicampeão do mundo. Desde aí o Brasil tem expoentes da Fórmula 1. Depois do Emerson veio Nelson Piquet, foi tricampeão do mundo. Paralelo, concomitante, um pouquinho depois veio Ayrton Senna, foi tricampeão do mundo. Depois veio Rubens Barrichello, que foi 2 vezes vice-campeão do mundo. Depois veio o Felipe Massa, que foi vice-campeão do mundo. E aí acabou, os outros brasileiros não se criaram muito. Mas enfim,
Vamos pegar especial Ayrton Senna, que as pessoas acham que era um herói nacional, as pessoas acham que ele era o melhor de todos. Tudo certo, cada um acha o que quiser. Quando o Ayrton Senna ganhava, o que acontecia? Eu sou brasileiro, então eu ganhei também. Quando ele era campeão do mundo, o que acontecia? As pessoas diziam assim, eu sou campeão do mundo. Existe uma rivalidade grande no futebol entre Brasil e Argentina. Aí os argentinos dizem, Maradona é mais grande que Pelé. Maradona seria maior que o Pelé. E o brasileiro responde o quê? Eu sou pentacampeão. Quem fala isso? Eu sou pentacampeão? Não era nem nascido quando o Brasil ganhou o primeiro título. Não era nascido quando ganhou o segundo. Provavelmente não era nascido quando ganhou o terceiro. O Brasil ganhou o primeiro título em 1958. Você era nascido? Eu também não. Ele ganhou o segundo em 1962. Você era nascido? Eu também não. Ele ganhou o terceiro em 1970. Eu tinha 4 anos. Você era nascido? Provavelmente não. Mas a pessoa diz que ela é penta. Por quê? Porque ela pertence a uma entidade chamada Brasil. Por isso ela fica brava quando o Brasil perde, porque quem perde é ela. Quando o Rubens Barrichello não é campeão, porque ele disputou com um piloto muito melhor que ele, pronto, extravasa-se a frustração e diz que ele é barbeiro, que ele é lento, que ele é vagaroso, que ele não sabe dirigir. Por que essa raiva do Rubens Barrichello? Porque ele fez com que a pessoa enxergasse a sua própria incompetência. Afinal, é uma projeção. Se o Brasil ganha, eu sou campeão. Se o Brasil perde, quem perdeu fui eu. Tá explicado aqui o gatilho da unidade? E aqui ele dá exemplos fantásticos que as pessoas roubam a favor de quem é parecido. Ele dá exemplos de experiências científicas. Ele dá exemplo de estatística. Quando um juiz, lá nos Estados Unidos, os esportes mais populares são os esportes manuais. Aqui no Brasil o esporte mais popular é com os pés. Nos Estados Unidos é com as mãos. Ou é o beisebol ou é o basquetebol. Ambos são com as mãos. E ele mostra estudos que dizem o seguinte: quando os árbitros das partidas são da mesma etnia de determinados jogadores, a tendência do cara favorecer. Inconsciente, não é que o cara rouba, ele é ladrão. É inconsciente. Então, sei lá, o árbitro é oriental. O jogador oriental participa de determinada jogada, a tendência do árbitro é favorecer aquele cara. O sujeito é negro, a tendência, entendeu? Por causa desse gatilho aqui, tá? Como eu disse, os gatilhos eles funcionam em nível inconsciente, tá bom? Antes de você concordar ou discordar, entenda que os estudos são mais profundos do que a minha opinião ou a sua. É estudo com milhares de pessoas, é estudo com laboratório, é estudo com duplo cego, é estudo randômico, é estudo, etc. É ciência, tá? E se alguém se interessou pelo assunto, os livros do Robert Cialdini são, pela ordem, As Armas da Persuasão, depois ele lançou Persuasão, depois ele lançou As Armas da Persuasão 2.0, tá bom? Esse terceiro é bem denso, é bem profundo para quem gosta de ler. Se você não gosta de ler, primeiro desenvolva o hábito da leitura e você vai ter muito mais resultado positivo na vida. Beleza? Alguma dúvida, gente? Porque ontem não deu para terminar, né? Então eu acho que eu expliquei todos até aqui ontem, né? Reciprocidade, quando você faz algo para alguém sem que ela peça, a tendência natural é dela devolver o favor, a gentileza. Afeição é quando você se torna querido por alguém, ela tem afeição por você, ela vai te priorizar. Aprovação social é quando você faz o que as pessoas estão fazendo para você ser aprovado. Tem estudos maravilhosos de Milgram sobre isso. E ficar parado olhando para cima sozinho na rua, pouca gente vai olhar. Você juntar uns amigos seus, ficar vocês tudo parado olhando, muita gente vai parar. E algumas vão até ver. Ah, você viu, eu vi ali, mexeu ali. Eles nem sabem o que é que você está olhando. Mas quanto mais gente estiver fazendo uma coisa, mais pessoas vão fazer aquela coisa. Autoridade. Você dispara o gatilho da autoridade mostrando que você sabe. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma questão muito particular. Eu acho uma determinada frase não faz sentido para mim, que é a seguinte: eu exijo respeito. Quando eu escuto essa frase, para mim é a mesma coisa que dizer assim: eu exijo amor. Você não exige respeito, você conquista respeito através do que é da autoridade. Ou você está fardado, você está paramentado, a pessoa olha, já sabe o que ou quem você é, ou pelos seus comportamentos ou resultados. E aí você vai mostrar que você é autoridade no assunto. E isso vai gerar esse gatilho aqui. Eu vou ouvir o que ele está falando, eu vou respeitar esse cara porque ele sabe o que ele está falando. Eu vou fazer, tá? O gatilho da escassez, o menos, o que é raro é caro.
a prata vale mais que o bronze porque tem menos prata, o ouro vale mais que a prata porque tem menos ouro. Então quanto menos você aparecer, mais saudade as pessoas vão ter de você. Compromisso e coerência, quando as pessoas se comprometem a algo por coerência, elas vão ter a necessidade de cumprir aquilo. Por isso que nas marketing digital, tal, tem os gatilhos, né? Inscreva-se aqui, clique aqui, passe seu e-mail e seu WhatsApp, entre no grupo. Você está se comprometendo, cada vez se comprometendo mais. Você clicou no anúncio, depois você abriu uma página de captura, depois você colocou o seu e-mail, depois você entrou no grupo, você está se comprometendo cada vez mais. E a hora que a oferta é apresentada, a tendência natural é de você querer ser coerente com o seu gatilho inicial. E a unidade a gente viu agora. Cleodon está falando comigo aqui. Minha tendência é não ser torcedor. A relação custo-benefício não me interessa. Preciso me entender. Tá tudo certo, cara. Não tem problema nenhum, não. Você faz desse jeito em outras áreas. Porque isso aqui é da espécie humana, tá? Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre aquele meu vizinho ali. É sobre a espécie humana. E se nós somos humanos, a gente faz parte disso, tá bom? Eu só dei um exemplo do futebol, só um exemplo, tá? Que é um esporte nacional, número 1, que mexe com muita gente ainda. As pessoas se matam por causa de futebol. Porém a gente tem uma noção de quanto isso mexe com as pessoas. Um cidadão mata outro porque ele tem uma camisa da cor diferente. Mata, não é xinga, mostra a língua. Ele mata, ele extirpa aquela pessoa do planeta. Uma pessoa que tem família, que tem filho, que tem mãe, que tem uma vida, ela é morta porque ela tem uma outra camisa. Ou seja, ela não pertence, ela não faz parte da minha unidade, ela é um inimigo. Isso é um comportamento primitivo. A gente fazia isso nas cavernas. Eu pertencia a um grupo, quando eu via alguém no outro grupo, antes de falar oi, tudo bem, eu já matava. Porque a tendência, se eu não matasse aquele lá, ele me matava. E as pessoas evoluíram como biologia e muitas não evoluíram como psicologia. Rede social é um exemplo disso. Você posta uma coisa, vai no Twitter. Twitter pra mim é a cracolândia das redes sociais. Você põe lá uma ideia sua, você põe um pensamento, você põe uma informação, nossa, cara. Eles querem matar você. Você é burro, vai estudar, vai não sei o que lá. Quer ver um exemplo de matar as pessoas? É o cancelamento. É o cancelamento. Tem um sujeito chamado... Qual que é? Alguém vai me ajudar a lembrar aí. Tava na Rede TV, tinha um programa lá, o velho de cabelo branco. Acho que é Siqueira Júnior. E ele era um falastrão. Contra gays, contra... Ele era fóbico, um monte de coisa fóbica. E falava e tal. As pessoas ouviam aquilo e não gostavam do que ele falava. O que elas queriam? Que ele fosse demitido. Isso é um jeito de matar a pessoa. Você não mata fisicamente, você mata profissionalmente. E aí houve campanhas para boicotar os anunciantes. Olha só até onde vai a coisa, né? Então, por exemplo, eu estou falando aqui e você não gosta do que eu estou falando. E aí eu sou patrocinado pela Nike. Sou patrocinado pela Nike. Você não gosta do que eu estou falando. Racionalmente, o que você podia fazer? Você podia parar de me assistir. Vai seguir outro produtor de conteúdo. Mas não, o que as pessoas fazem? Elas entram em contato com a Nike e bombardeiam a Nike dizendo assim, olha, aquele cara lá, ele é feio, bobo e fedido. Você tem que parar de patrocinar ele. E como a Nike quer ficar bem com todo mundo, ela para de me patrocinar. Aí eu não tenho mais dinheiro para continuar fazendo meus negócios. Aí você está me matando. Entende? Na caverna matava-se literalmente. Uma pedrada na cabeça. Caim matou Abel com uma moçada na cabeça. Hoje em dia mata-se as pessoas asfixiando elas financeiramente. Por quê? Porque ela não faz parte da minha unidade. Se ela não faz parte da minha unidade, ela é inimiga. Se ela não fala igual a mim, não pensa igual a mim, não age igual a mim, não acredita nas mesmas coisas, não usa as mesmas cores que eu, não torce para o mesmo time, partido, religião, ela é inimiga, ela tem que morrer. Capite? Essa camiseta aqui, da Seleção Nacional de Futebol do Brasil, ela existe desde 1930. A primeira Copa do Mundo foi em 1930, ganhei pelo Uruguai. A segunda foi em 34, ganhei pelo Uruguai também. 38 não teve por causa da Primeira Guerra. 42 não teve por causa da Primeira Guerra. Só foi voltar em 1950. Ela existe há 100 anos, sei lá, não sei quanto tempo faz. E ela sempre foi da Seleção Nacional de Futebol do Brasil. Então eles usam a CBF. Antigamente era a CBD, Confederação Brasileira de Desportos. E virou, lá nos anos 80 eu acho, CBF, Confederação Brasileira de Futebol.
ultimamente ela foi cooptada por uma linhagem, por uma fatia do espectro político, para fazer o quê? Contraponto a outra. Existe uma linha da política chamada de esquerda, que se utiliza das cores vermelhas. Então eles se identificam, a unidade deles está na utilização da cor vermelha e dos pressupostos do socialismo. A outra banda, a banda direita, era fracionada, não tinha uma cor, não tinha um símbolo, não tinha. A esquerda muito radical tem como símbolo a foice e o martelo, o comunismo mesmo, de Karl Marx, de Engels. Ela foi trazida um pouquinho para o centro, então menos extrema esquerda, um pouquinho para o centro, e cooptou-se como símbolo uma estrela vermelha. Lá, 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 brilha uma estrela, lá, lá, lá. E o espectro direito era fracionado, não tinha nem cor nem símbolo. Então eles cooptaram essa camiseta. Passou a ser o símbolo de um espectro da direita política no Brasil. E quando divide, quando segmenta, aí você tem um pedaço de unidade de uma cor, outro pedaço de unidade da outra. E eles vão brigar e vão querer matar um ao outro. Fisicamente, literalmente, como eu dei exemplos aqui, e psicologicamente. Eu quero que você morra, que o seu site saia do ar, que o seu programa acabe, que você não tenha patrocínio, que você não tenha o direito de falar. Por quê? Porque você não é da minha unidade. Se você não é da minha unidade, você é inimigo. E aí virou essa segmentação, essa guerra. Até um dia eu fui à academia, foi muito interessante, eu achei. Época da eleição. Tinha um sujeito com a camisa, não essa oficial aqui, mas uma que você sabia que era da seleção nacional de futebol do Brasil. E quando ele foi fazer determinado exercício, estava escrito nas costas dele: não sou bolsominion. Ele queria mostrar que ele estava com a camiseta da seleção, não do candidato. Aí eu fui lá, parabenizei, falei: cara, que legal, posso tirar uma foto? Tirar uma foto das costas dele escrito: não sou bolsominion. Ele precisou explicitar que ele não participava daquela unidade política, mas ele participava daquela unidade desportiva. Tudo bem? Ficaram claro aqui os 7 gatilhos mentais? Os 6 tradicionais e o 7º gatilho que ele trouxe depois de mais estudos. E a gente propôs que a live de hoje fosse sobre persuasão, que é o nome aqui, né? As armas da persuasão. O que é persuadir? Persuadir é influenciar, é diferente de manipular, tá? Persuasão e manipulação são diferentes, tá bom? Na minha concepção, persuasão é convencer alguém de fazer algo que vai ser bom para os dois. Manipular é convencer alguém a fazer algo que vai ser bom para o manipulador só. Tá? A programação neurolinguística ela é riquíssima em estratégias de persuasão. Riquíssima. Por exemplo, vou dar só um exemplo. Só um não. Vou dar um exemplo aqui. O rapport. O que é o rapport? É uma técnica, é um processo de criação de afeição. E tem uma fórmula. O rapport tem uma fórmula. A saber, qual a fórmula do rapport? Acompanha, acompanha e conduz. O que é acompanha e acompanha? Eu gosto até de fazer um engrama e fazer 3 acompanha. O que é isso? Você quebra rapport quando você discorda de alguém. Por quê? Porque todo mundo está certo. Eu te falo uma coisa, você discorda de mim, eu te falo, você não sabe nada. Eu sei, eu estou certo. Então quando você discorda de alguém, já criou ali uma animosidade. Então qual é a estratégia do rapport? Vou dar um exemplo prático aqui. Vai? Eu sou vendedor de livros, eu estou vendendo esse livro aqui para você. As Armas da Persuasão, Robert Cialdini, a versão revista ampliada do best-seller, blá 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 blá. Aí eu falo para você: legal, tá, quanto é? Sei lá, um livro desse aqui deve custar uns R$60, talvez, 70. Sei lá, vou falar para você: olha, eu vendo esse livro R$70. Aí você fala para mim: nossa, tá caro. Se eu disser assim: tá nada, tá bom, tá, eu estou discordando de você já não vai gostar de mim. Então como é que faz rapport numa hora dessa? Quero te persuadir a levar esse livro aqui, estou vendendo para você por R$70. Aí você fala: R$70 está caro. Qual que é a estratégia do rapport? Acompanha, acompanha e conduz. Então eu acompanho. O que é isso? Eu concordo com você. Eu falo assim: realmente é um investimento razoavelmente alto. Estou concordando com você. Depois que você concorda, você faz o quê? Você concorda de novo. Eu digo assim: talvez você não tenha saído de casa programado a investir R$70. Ó, investir, não gastar. Sabe a diferença? Gastar é quando o dinheiro sai do seu bolso. Investir é quando você imagina que vai voltar dinheiro do seu bolso. Então vamos de novo. Ó, levar esse livro assim, assim, eu falo as características, quanto custa? R$70. Aí vem pra cá assim: ó, tá caro, hein?
Aí eu vou usar o rapport e vou concordar. Falo, realmente, o investimento não é baixo, concordei. Então não é gasto, é investimento, tá? E eu não vou dizer que tá caro, vou dizer que o investimento não é baixo. Aí eu concordo de novo. Talvez você não tenha saído de casa preparado para desembolsar essa quantia. Concordei, estou concordando com você. Segundo a regra do rapport, acompanha e conduz. Então eu concordo, realmente o investimento não é baixo, concordo. Talvez você não tenha saído de casa preparado para despender essa grana, e agora eu conduzo. Entretanto, você viu a quantidade de informação que tem nesse livro? Você viu que o autor é um especialista e o que tem aqui é ciência pura, que você pode aplicar no seu dia a dia e blá 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 blá? Então eu estabeleço o rapport com a pessoa concordando com ela, depois eu concordo de novo, depois eu apresento as características do produto, do serviço, da ideia, utilizando outra estratégia de PNL, que é a ponte ao futuro. E faça ela ir lá e ver o que ela vai ganhar quando ela ler isso aqui. Tá entendendo? Isso é persuasão. Manipulação. Agora eu vou te manipular não. Vou manipular alguém. Eu ia falar, deixa eu pegar um livro ruim aqui. Eu não tenho um livro ruim. Ah, tem aqui, ó. Vamos lá. Não é ruim, mas é meio inútil esse livro aqui. Eu tenho aqui um Larousse, dicionário Pocket, espanhol, português, português, espanhol. Más de 80.000 traduções. Um dicionário. Quem aqui usa dicionário de tradução? Ó, eu tenho. Aí volta aqui, criatura. Oh, Deus. Ó, eu tenho um dicionário português-espanhol. Eu tenho um dicionário italiano e português, italiani. Eu tenho um dicionário English. E eu tenho um dicionário, eu não sei nem falar mais esse nome aqui, porque eu não estudo isso há muito tempo. Vou tentar falar, tá? Será que eu falo? Langenscheidet, das kein guten Trennbuch. Eu tenho um dicionário alemão. Dicionário alemão, dicionário espanhol, dicionário italiano, dicionário inglês. Cadê o meu francês? Não importa. Mas enfim, eu tenho aqui 4 dicionários que, obviamente não, que praticamente ninguém usa mais, né? Ninguém usa mais isso aqui. Por quê? Porque tem Google Tradutor, tudo é eletrônico, online, blá, blá, blá. Então agora eu vou manipular, tá? Eu fiz ali uma persuasão, mostrei os benefícios que você vai ter, que a pessoa teria ao comprar aquele livro. Agora a manipulação é isso aqui, ó. Ó, pessoal, tem aqui 4 dicionários, ó. Espanhol, inglês, italiano, alemão. 4 dicionários que vão ajudar você a desenvolver a sua fluência nesses idiomas, entender as palavras, saber como é que fala, entender o que estão falando para você. 4 livros, ó, fazer uma oferta sensacional aqui. Você vai levar esses 4 livros por R$50. Aquele livro estava vendendo aquele outro lá, só um só, era 70. Agora você vai levar 4 por 50. Olha quanto você está ganhando. Você está economizando R$20 e levando 4 vezes mais conteúdo. Vamos fazer esse negócio, eu te passo o Pix aqui. Se você chegou aqui para mim, 50, eu já te entrego 4 dicionários que vão facilitar a sua vida aí, beleza? Vamos lá? Percebe a diferença de persuasão e manipulação? Persuasão, estou convencendo você a ganhar alguma coisa. Manipulação, estou convencendo você a me dar alguma coisa. Por que a pessoa vai ganhar comprando 4 dicionários? 4 idiomas. Quem vai estudar isso aqui? E por aqui ainda. Não são livros didáticos, são dicionários. Você estudar pelo dicionário é algo muito pré-histórico. Muita gente aprendeu idiomas pelo dicionário porque à época não havia outra maneira. Ficou claro? Então a gente está falando aqui de PNL e persuasão, tá bom? Quem faz, por exemplo, um practitioner, aprende técnicas e pode usar para manipular. Assim como quem aprende artes marciais, Kung Fu, Tai Chi Chuan, Hapkido, Taekwondo, enfim, artes marciais, ele pode usar o conhecimento para se defender ou pode usar para sair espancando gente na rua. O mestre, a academia, não tem responsabilidade sobre isso. Quando a gente ensina PNL, a gente não pode determinar o que as pessoas vão fazer com isso. Então as técnicas, elas podem ser usadas para manipulação? Pode. Elas são feitas para isso? Não. PNL é para persuasão, tá? PNL é para alto desempenho. Tanto é que para mim, PNL está aqui, ó. Instituto Rogério Castilho, PNL e hipnose. PNL para mim é estratégia de excelência. E eu não conheço ninguém que fique excelente enganando os outros. Faz durante o tempo, depois a conta chega. Pode até demorar, mas a conta chega, tá? Então a persuasão é a arte de você fazer a outra pessoa entender o que ela vai ganhar com isso. A
PNL, como sendo uma estratégia de excelência, ela parte do princípio da estratégia. Primeiro você faz toda a estratégia, depois você coloca as técnicas. É como construir uma casa. Primeiro tem o projeto, antigamente era na mão, né? Hoje em dia é tudo no computador e tal, AutoCAD, eu acho, né? Sei lá, não importa onde é. Mas primeiro tem o projeto, tem o esqueleto, tem uma ideia da casa. Ó, vai ser assim, não faz 2 andares, não, faz a varanda, inverte a janela, não sei o que. Pá, tá no papel é fácil, tá no computador é fácil. Tá, é isso aqui, é desse jeito, é. Agora vamos ver por dentro, vamos ver a estrutura. A definição de PNL do Richard Bandler é o estudo da estrutura da experiência subjetiva. Estudo da estrutura, das partes que compõem algo. Então tem o desenho de uma casa, depois tem o raio-x, né? Você tem o desenho de uma pessoa, se tirar o raio-x, aí você vê meus ossos aqui, você vê meus órgãos internos e tal. Tem o desenho de uma casa, depois tem o raio-x, né? Onde é que vão ser as vigas, onde é que vai ser, começa de baixo. O único lugar que a gente faz casa começando de cima é no desenho, né? Não é assim que a gente desenha a casa, né? Fazer em vermelhinho para ficar mais bonitinho. Desenha uma casinha aí. A imensa maioria das pessoas que eu conheço começa a desenhar uma casa por cima. Telhado, parede, aí janela e porta. Normalmente é isso, né? Começa pelo telhado. Só em desenho que a gente faz isso. Na prática você tem que começar. Não tem como, né? Pra fazer um telhado em cima do quê? A base e depois as estruturas e aquilo vai sendo montado e constrói-se a casa. Então, o passo inicial da programação neurolinguística é você conhecer a estratégia. Ter em mente o que é que você quer. Eu quero uma casa de 2 andares, com varanda, com piscina. Qual é o objetivo? Você trabalha com o quê? Você vai usar a PNL na sua vida profissional? Você quer usar a PNL na sua vida pessoal? Você quer usar a PNL na sala de aula? Você quer usar a PNL para prestar concurso? Primeiro é isso, o que você quer? Depois entender, nossa, a live 89, gente, já expliquei isso aí mastigadinho. Como ela é uma estratégia de excelência, você precisa desenvolver a estratégia. Porque a pessoa fica perguntando, qual a melhor técnica para persuasão? Qual a melhor técnica para venda? A melhor técnica para sedução? A melhor técnica para emagrecer? A melhor técnica para... Melhor é a que funciona. Dentro da aula de metamodelo, se você não viu, está na Castflix, a nossa plataforma de vídeos, por assinatura. Você assina lá, tem lá 88 lives de PNL, essa é 89. Fora essas 88, tem mais um monte. Eu comecei a fazer as lives tem 3 meses. Mas antes disso eu gravo vídeos há anos. Eu tenho lá milhares de vídeos na plataforma Castflix. Tem a playlist de PNL, tem a playlist de hipnose, tem a playlist de psicologia, tem a playlist de neurociência, tem a playlist de dicas de livros, tem a playlist de dicas duplas. Conheça a minha plataforma de vídeos, você vai se surpreender com a quantidade de informação que tem lá. Você está vendo no Insta? Quando terminar aqui, você clica na bio, tem um link, você vai lá e visita. Você está vendo no YouTube gravado? Tem aqui na descrição do livro. Na descrição desse vídeo tem o link para você conhecer a Castflix, tá bom? Então você tendo a estrutura, a estratégia, depois você se preocupa com técnica. Se você tem a técnica, mas não sabe para que serve, você tem uma ferramenta fantástica. Mas como é que liga? Como é que funciona? Serve para quê? Não serve para nada. Se você não sabe, se você não domina aquilo. Por exemplo, nos cursos, quando eu chego nessa parte, no curso presencial, eu falo assim, pessoal, eu vim para cá de helicóptero, pilotando meu próprio helicóptero, está aqui no telhado, se alguém quiser dar uma volta, empresta a chave. Quem vai? Normalmente ninguém. Por quê? Porque meu helicóptero é ruim? Não, porque a pessoa não sabe usar. Então se te der técnica solta, ela serve para bem pouquinha coisa. Ela serve para prestidigitação linguística. Você aprende até, se aplica, nossa que legal. Mas falta a estrutura. É uma coisa que você quer construir uma casa, você compra uma porta. Olha que legal, essa porta vai ficar boa na minha casa, vai ficar ótimo. Mas cadê a minha casa? Aonde eu vou pôr essa porta? Não tem a casa. Tá entendendo? Então se você quer aprender PNL de um jeito estruturado, eu tenho curso também online, gravadinhos. Vai na minha bio também. Terminar aqui no Insta, clica na minha bio, tem o link do meu cardápio. Lá tem a Castflix e tem lá opções para você conhecer meus cursos de PNL gravadinhos, estruturadinhos. As aulas gravadinhas, aulas bônus, certificado, grupos de estudo, tira dúvidas. E tem 3, 4 aulas grátis para você assistir as aulas, verificar se o conteúdo, se a didática, se a metodologia vão cumprir as suas necessidades. E aí você compra o restante do curso ou não. Você vê 3, 4 aulas grátis, está tudo bem. Igual você está vendo aqui, 89 aulas grátis. Quem viu todas essas é 89, quem viu pouco, menos, enfim. Elas ficam aqui uma semana no Insta.
15 dias no YouTube e depois exclusivamente na Castflix, que é a minha plataforma de vídeos. Uma outra maneira de você aprofundar na PNL é você contratar o meu serviço de mentoria. Tem dois modelos, né? O individual e em grupo. Pessoas que já fizeram um curso de PNL, todo dia alguém vem no meu privado. Ah, como é que eu faço tal coisa? Eu não entendo isso. Ah, eu vou atender um paciente e ele tá, o que eu faço? Não aprendeu direito. Então a mentoria ela é direcionada, ela é um processo estruturado, passo a passo, para você superar desafios. Como pessoas que fizeram um practitioner, pessoas que fizeram até um master practitioner, há pessoas que fizeram cursos livres, mas não entenderam isso, elas aprenderam um monte de técnica e aí fica perdida, não sabe ligar uma coisa na outra. Deram para você um monte de pérola, elas estão soltas. Você precisa de um fio condutor para fazer um colar. Então eu dou mentorias de PNL, eu dou mentorias de hipnose, eu dou mentoria de migração de carreira, eu dou mentoria de desenvolvimento pessoal. Estão falando comigo aqui. Quando não se tem a estratégia e apenas usar técnicas, é como tentar enxugar pedra de gelo. Depois vai dizer que PNL não funciona. É o que eu mais escuto, Ricardo. PNL não funciona, não é científica, picaretagem, você está enganando. Tem um hater aí no meu YouTube. Todo dia ele vai lá, ele me ama. Todo dia ele vai lá. Palhaçada, picaretagem, enganação. Como é que pode, não sei o que lá. Ele me adora. E é isso. E ele fala isso baseado em quê? Na experiência que ele tem. Ruim. Ou ele mesmo foi aplicar e não funcionou, ele vê as pessoas fazendo e preencher vazio emocional com fumaça. A pessoa tem um problema emocional. E alguém, um terapeuta que não tenha estratégia, vai lá e atua pontualmente. É um exemplo que eu sempre dou. A pessoa quebra o braço, tá doendo, tá quebrado. Ele enfia num balde de gelol, de anestesia. Quando ela tira o braço de lá, não dói mais. Por que não dói? Porque tá anestesiado, mas o problema continua. Tem um monte de gente que aplica PNL como se fosse gelol, como se fosse band-aid, como se fosse só remediando. Outra metáfora que eu gosto é da parede embolorada. Alguém chama você e fala, ó, você é da PNL? Me ajuda aqui, ó. Tá essa mancha verde na minha parede aqui, ó. Então, peraí, quando chegar eu resolvo. Ela vai lá e compra a tinta da cor da parede e pinta. Pronto. Chamou você e fala aí. Ah, resolveu, você é maravilhoso. Aí você pede pra ela, grava um depoimento? Ela grava. Olha, eu contratei o fulano, eu tinha um problema e ele resolveu em um dia, assim, 15 minutos. Mudou a minha vida. Adoro essa expressão, mudou a minha vida. Mudou a minha vida. É Augusto, né? O que acontece? Com o passar do tempo, aquele bolor vai voltar. Por quê? Porque só mascarou. O problema do bolor não é o bolor. O bolor é o sintoma. Eu preciso quebrar aquela parede, descascar aquela parede, achar um vazamento. Isso é estratégia. Aplicação de técnica, qualquer um faz. Compra um livro aqui, ó, tem um monte. Compra um livro de técnica. Ninguém compra mais livro, né? Baixa na internet, vê tutorial no YouTube. Como tirar dor, como esquecer alguém, como emagrecer, como parar de fumar, como melhorar a memória. Tudo isso tem no YouTube. Vai lá, o que você acha? Funciona? Funciona. Resolve? Não. Vocês estão entendendo o que eu estou fazendo com vocês? Qual é o tema da live de hoje? PNL o quê? Eu estou persuadindo você a se aprofundar no estudo de PNL para eu ganhar o seu dinheiro. Isso seria manipulação, seria o tema da live. PNL e manipulação. Só eu ia ganhar. Eu engano você te vendo curso. Tem curso aí de aprenda inglês em uma semana, já viu isso? Aprenda inglês em uma semana. Faça o meu curso de PNL, que o meu é o único verdadeiro, o meu é o melhor. O meu tem um método revolucionário. Se faz o meu, você vai aprender. Assista minhas 4 aulas e você será um físico nuclear, quântico, sei lá o quê. Isso é manipulação, tá? Eu estou falando com vocês aqui em nível de persuasão. Profa Nikel, não sei falar. Nikel Alves entrou. Coraçõezinhos para você também, Nick. Persuasão é isso. Eu estou mostrando para você o que é que você vai ganhar fazendo o meu curso. Estou mostrando para você o que é que você vai ganhar contratando a minha mentoria. Eu estudo PNL desde os anos 1990, 93, 94, foi quando eu comecei a estudar. 2005, quando eu fiz o primeiro curso. 2014, quando eu fiz o meu primeiro trainer. Sou trainer oficial desde 2014. A cada 2 anos eu vou para os Estados Unidos e renovo os meus conhecimentos e o meu certificado internacional de treinador. Já treinei mais de 15 mil pessoas em 6 países de 3 continentes. Ou seja, o que um mentor precisa? Ele precisa ter expertise, ele precisa conhecer do que ele está falando, ele precisa ter soft e hard skills, ele precisa ter ferramentas e conhecimento do todo, e ele precisa ter experiência.
eu junto esses 3 requisitos. Já falei, na minha lápide, muito embora, quando eu morrer eu quero doar os órgãos todos, não sei se depois enterra o que sobra, não sei como é que funciona. Vai tirar os pedaços, dá para os outros e o que sobra, fala o que queima, tritura, dá para os cachorros, enterra, não sei como é que faz. Mas enfim, a minha lápide vai estar escrito da favela para o mundo. Eu morei na favela, quando eu conheci e apliquei a programação neurolinguística, minha vida foi para lá. E é isso que eu ensino às pessoas que estão estagnadas. Como eu fiz, com método, com conteúdo, com teoria, com estratégia. É muito diferente você perguntar para o seu vizinho. Você pode perguntar para quem você quiser. Quem está falando comigo aqui? Fica de A a Z, eu estava pensando nisso, você faz o que ensina, ou ensina o que faz. Exatamente isso, Ricardo. Tem pessoas que me procuram para mentoria para ensinar a tocar instrumento. Eu repasso, falo, não sei fazer isso. Não sei tocar um instrumento. Como é que eu vou ensinar você a fazer uma coisa que eu não sei? Entende isso? Eu só faço mentoria daquilo que eu conheço. Hipnose, PNL, migração de carreira, fui jornalista por 22 anos e migrei para terapias, para o mundo do desenvolvimento pessoal e autodesenvolvimento. Eu dou mentoria nesses 4 campos, tá? Tanto em grupo quanto individual. Quem está falando comigo? Kátia, e você aprendeu direto na fonte sobre sua Fancast. Isso aí, Cacá. Eu fui aprender com Richard Bandler, eu fui aprender com Tony Robbins, eu fui aprender inteligência emocional com Daniel Goleman, eu fui aprender a persuasão com o Cialdini. Eu vou na fonte. Tem fonte que não dá mais. Não dá para eu aprender hipnose ericksoniana na fonte porque o Milton já morreu. O que eu faço? Eu vou mais perto possível. O que eu fiz? Eu trouxe a filha dele, a Roxana Erickson, 2 anos seguidos eu trouxe para o Brasil. Banquei passagem, hospedagem, cachê, aluguei hotel. Promovi 2 cursos dela por 2 anos seguidos, 4 dias cada curso. Eu fui na fonte, o mais pertinho, filha do cara. E hoje o que é fácil você fazer, as pessoas fazerem? Elas irem na 10ª geração da informação. Então Richard Bandler criou a PNL. Aí alguém aprendeu com ele. Esse alguém já desenvolve um método revolucionário próprio, que ensina para esse, e você aprende com o 5º cara. Vai vir um negócio totalmente contaminado. Lulu, da favela para o outro mundo. Não, ainda não. Tá, colocar na lápide, tá certo. Da favela para o outro mundo. É isso aí. É Joe, né? Joe. Bom, gente, estamos chegando ao final. Dúvidas, comentários, etc. Enquanto vocês escrevem aí, porque demora um pouquinho, né? Você escreve aqui no celular, até eu ver a publicação aqui no notebook, demora um pouquinho. Enquanto você escreve, eu vou reforçar aqui. As lives são diárias, estão acabando, tá? Estão chegando amanhã a 90, vou fazer até 100. Estão acabando. Então você pode ver durante uma semana aqui no Insta. Tem 7 aqui. Tem 15 no YouTube, você pode ver 2 semanas no YouTube. E depois exclusivamente na Castflix, que é a minha plataforma exclusiva de vídeos. O link para você conhecer está na minha bio aqui no Insta. O link para você conhecer pelo YouTube está aqui na descrição do vídeo. Lá tem centenas, se não tiver já milhares de vídeos de hipnose, PNL, psicologia, neurociência, dicas ducas e dicas de livros, tá? Conteúdo aprofundado, conteúdo eu estudo todos os dias e procuro traduzir de uma maneira entendível. Tem autores que eu adoro o Robert Sapolsky, que ele mesmo fala. Ele escreve no lado e fala assim, é isso, mas embora eu mesmo não tenha muita certeza do que eu acabei de falar. Coisas complicadas, tem nomes que não tem como traduzir, né? Eu vou falar do foco atencional. Dou uma aula de atencional, eu falo, a sua atenção está no seu SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, que é responsável pelo saldo exergônico do bioquímico celular. Não tem como traduzir isso, isso é o nome das técnicas, o nome das partes, o nome dos processos. Mas em seguida eu explico isso do jeito que a minha mãe, que tem a 4ª série, consegue entender. Beleza? Então eu tenho bastante conteúdo disponível para você online, no meu link tem os cursos gravados. E eu tenho a oportunidade de você aprender comigo diretamente através das mentorias. A mentoria individual são 6... São 6 sessões, 4 sessões semanais e 2 quinzenais, dá 2 meses isso. As mentorias em grupo são 8 sessões semanais, também dá 2 meses, tá? Os grupos são pequenos e os assuntos são correlatos, pra você não ficar perdidão lá. Você entra numa mentoria de hipnose e eu estou falando de migração de carreira. Não. Os grupos são montados semelhantes e aí você tem o seu desafio atendido e você aprende com a experiência dos outros, ok? Está começando o 2º grupo, sábado agora, 12:30. Sábado passado, 12:30, eu fiz uma primeira sessão aberta, quem quisesse ver como é que é. E a partir de sábado agora é só para quem se inscreveu, tá?
Esse já é o segundo grupo. Eu tenho mentores individuais, eu tenho o primeiro grupo de mentoria que já foi fechado, a gente está em andamento. Eu começo no segundo grupo no próximo sábado, 12h30, tá bom? Se você tiver mais interesse, fala comigo no privado, eu te dou a explicação detalhada de como é que funciona. Após a 100, Castilho, você vai fazer outras lives? Após a 100 eu vou descansar, né, Manuel? Eu vou descansar. Apesar que o meu descanso chama estudar. Essas lives estão indo para o YouTube, só 15. Todas elas estão no Castflix. Vai na minha bio e procura Castflix. Você tem lá 89 lives, tá bom? O que acontece, Ricardo? Eu tenho extremo prazer em compartilhar, tá? Aqui, ó. Não acontece muito isso, não. Eu tô aqui há 89 dias compartilhando conhecimento. Não consigo mensurar quantas pessoas receberam esse conhecimento. Mas eu tenho condição de mensurar quantas delas retribuíram de alguma forma. Agradecendo, curtindo, compartilhando, comentando. Sabe quantas? 3%. Infelizmente, a imensa maioria das pessoas tem o que eu chamo de síndrome de dá um. Dá um o quê? Dá um vídeo, dá um curso, dá uma mentoria, dá uma assessoria, dá um... Eu recebo todo dia no meu privado. Oi, professor, eu fiz seu curso não sei quando, eu vou atender alguém e eu não sei o que fazer. Eu falo, então passa esse paciente para mim. Não, mas eu tenho que... Então atende. Mas eu não sei, então refaz o curso, cara. As pessoas querem o curso, depois elas querem mentoria privada grátis, elas querem live grátis, elas querem curso grátis, ela quer desconto, ela quer doação de livro, ela quer e-book, ela quer... As pessoas, assim, ó. E a roda da fortuna, ela tem dois lados. A roda da prosperidade tem o doar e o receber. Criatura que está me assistindo aí, enquanto você não doar, você vai parar de receber. Porque o seu copinho enche, não cabe mais nada dentro. Você precisa compartilhar. Em rede social, o que é compartilhar? Você está recebendo o que de conteúdo, conhecimento? Você pode retribuir curtindo. Olha, é só fazer clique. Você pode retribuir compartilhando, passa para alguém. Você pode retribuir comentando. Você pode retribuir de diversas, mas as pessoas só querem receber. E chega uma hora, o Manuel aqui cansa, cara. Todo dia eu estou aqui. Para eu fazer essa live eu estudei o livro, eu grifei, eu dediquei horas da minha vida estudando, estou dedicando mais uma hora do ano. E sabe o que vem de volta? Cobrança. Ô, mas quando é que você vai falar do meu assunto? Quando é que você vai me ensinar aquilo que eu preciso? Ah, você fala um monte de coisa repetida, mas o que eu pedi você não fala. Live 89, tá acabando, tá? São 100. Equilíbrio entre o dar e o receber. Por aí, é por aí. Nossa sociedade como um todo, estou generalizando o Brasil, é uma sociedade pobre, porque nós fomos ensinados ao jeitinho. Lembra do Gerson, jogava na seleção de 1970, e ele foi campeão do mundo, ele fez uma propaganda de um cigarro chamado Vila Rica, era o nome do cigarro. E a frase era assim, o negócio é levar vantagem em tudo, certo? Que virou até a chamada Lei de Gerson. Nós brasileiros em geral, estou generalizando mesmo, a gente quer ganhar, a gente quer levar vantagem, a gente tem um jeitinho, a gente é esperto, é malandro, a gente quer passar na frente, a gente fura farol vermelho, a gente cola na prova, a gente sonega imposto, a gente baixa GatoNet, a gente baixa livro torrent, a gente baixa filme, a gente quer ganhar sempre, a gente quer mostrar que a gente é mais esperto que o diabo, né? O nome do livro, né? Napoleon Hill, mais esperto que o diabo. A gente só quer ganhar, cara. É só olhar o resultado que a gente tem como sociedade e ver se está funcionando a estratégia ou não. Concordo, Castilho. Infelizmente as pessoas não sabem ser gratas por um conhecimento rico como esse. Sabe não. Então, já que elas não reconhecem, eu cobro, vou passar a cobrar. Quer aprender a perder comigo? Tem que pagar. Estou aqui há 89 dias dando de graça. De graça. Então, a partir de semana que mais 10 dias, em 15 dias não tem mais. Aí a partir de 15 dias você tem que pagar para ter esse conteúdo, tá bom? Deu 9 horas aqui, daqui a pouco aparece o reloginho dizendo que acabou. Então eu agradeço a presença, a participação desse povo que está aí. Abre um OnlyFans aqui e cobra. Eu tenho a Castflix, tá lá, todas as lives estão lá. E quem quiser mais profundamente é só contratar o serviço de mentorias. Posso falar com sinceridade, essas lives valem mais que certos cursos. Certos? Obrigado, Ricardo. Eu digo que vale mais que muitos cursos pagos. Muitos. Eu já paguei muitos cursos que eu falei, meu Deus, a pessoa tem coragem de vender isso aqui. E elas vendem. E tem quem compre, né? E tem quem compre. Tem mercado para todo mundo, tá? Então daqui, ó, Rogério Castilho na cabeça, Seleção Nacional de Futebol do Brasil no peito,
Gosto muito de futebol, gosto muito do meu time e gosto da seleção também. Eu sei separar essas coisas, eu e a seleção. Mas os caras não são obrigados a ganhar pra mim. Eu torço muito pra a seleção e pro meu time. Eu gosto bastante de futebol. Vejo futebol todo dia. Ontem assisti jogão, Flamengo e Vasco, ontem foi bem legal. E o Corinthians e Flamengo também foi muito legal no feminino. No masculino, o Flamengo sapecou 4x1 no Vasco. No feminino, o Corinthians sapecou 4x0 no Flamengo. Enfim, curte, compartilha essa live, passa para quem você supõe vai se beneficiar com essas informações e o puxãozinho de orelha final. Amanhã, 8 horas, tem mais, a live 90 lives amanhã. Você tá no Insta, essa live fica aqui uma semaninha. Você tá assistindo no YouTube, ela fica 15 dias aqui. E para ambos, elas ficam todas elas na Castflix, que é a minha plataforma exclusiva de vídeos. Tem vídeo lá de PNL, de hipnose, psicologia, de neurociência, dicas de livros, muito conteúdo na nossa plataforma, tá bom? E se você quer um atendimento personalizado, se você quer deslanchar na sua vida, conheça o meu processo de mentoria. Individual, eu e você, numa sala virtual, durante 6 encontros. Em grupo, eu, você e mais 3 pessoas, numa sala virtual durante 8 encontros. Tá bom? Era isso que estão falando comigo aqui. Posso falar com sinceridade? Já falou? Bycast, aula sensacional como sempre. Valeu, Brunark. A Brunark. O que é esse RC aí, será? O Jean Castilho não é, não. Cashflix está num preço extremamente acessível. Não, tá. Gratidão, live perfeita, como costume. Luz. Valeu, Sam. Valeu todo mundo. Quem tá chegando aí, ó, tá acabou. Andréa, deixa eu falar. Andréa Borges Coach. Acabou, Andréa. Assiste desde o começo. Assiste desde o começo. Tá acabando aqui, acabou, tá bom? Amanhã, 9 horas tem. 9 horas? Não, 8, né? 8 horas tem mais, agora findou aqui que eu vou tomar um cafezinho, dar um relax e vou fazer uma mentoria aqui com alguma pessoa que tomou tento e quer deslanchar na vida e parou de procrastinar e parou de ficar achando que as coisas vão, de repente, de uma hora para outra mudar. Não vão não, as coisas vão mudar quando você fizer o que precisa ser feito. E a melhor maneira de você fazer o que precisa ser feito é com o auxílio de alguém que sabe te ensinar o caminho das pedras, o passo a passo. Faz isso primeiro, depois faz isso, depois faz aquilo. E o legal da mentoria é que, assim, na primeira sessão você já tem diferença. De uma sessão para outra, a pessoa já vem falando, cara, abriu minha cabeça assim, ó, mind blown. Quando você achar que chegou a sua hora, que chegou a sua vez, fala comigo. Tá bom? Amanhã tem mais. Beijo. Tchau!